Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos 63. Salmos 63. Assim mesmo assentados, passemos a acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Salmos de número 63. Diz bem assim a Palavra de Deus. O tema desse salmo, buscando a Deus. É um salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Diz bem assim o texto. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banda, como de banha e de gordura, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e como júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia, Jesus. Senhor, eis aqui a leitura da Tua palavra. Faça-se a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, assim, ler texto, da Bíblia escrito por Davi é um ensinamento para nós, né? Porque Davi, ele foi um homem como nós, uma pessoa como nós. E quando a gente olha a vida de Davi, a gente pode se colocar no lugar dele. Porque ele foi um homem de altos e baixos, né? Um homem de sucesso, um homem de fracassos e derrotas. Um homem corajoso e, ao mesmo tempo, muitas vezes com medo. É interessante, meus irmãos, ele é muito parecido conosco. Então, Davi, ele reflete, nós, em toda a história da humanidade. Então, Deus, ele fez questão, de que esse servo que a Bíblia declara como amigo de Deus, olha só, com todos os seus fracassos, derrotas, tristezas, alegrias, com todas as suas dores, com todos os seus medos, ele era amigo de Deus. Pensa, assim como Deus nos convida hoje, assim como Deus nos vocacionou a cada um de nós para sermos também amigos dele. Olha só, e aí a gente reporta lá em João 15:15, quando Jesus fala assim, olha, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Nós somos amigos de Deus. Oh, glória! Já pensou? Mas é interessante, meus irmãos, quando a gente vai observar alguns textos da Bíblia, em que Davi, ele escreveu alguns salmos, a gente percebe que ele aproveitava algumas situações para declarar o amor, o temor e a alegria dele por estar diante de Deus. É interessante que, determinada vez, ele olhou uma corça andando, ele vira e fala assim, como a corça anseia pelas águas. O meu coração ansia por ti, ó Deus. Olha só, viu a corça, lembrou de Deus. Em Salmos 46:1. Daqui a pouco ele vai lá ver os montes, e ele de repente novamente declara, palavras de agradecimento a Deus. Ele vê no Salmo 23, situações ali, onde eram colocadas, e ele novamente profere, palavras de agradecimento e de temor a Deus. A gente vai observar, meus irmãos, que Davi,
ele aproveitava cada momento da vida dele para glorificar a Deus, independente da situação onde ele se encontrava. Nesse texto, nesse Salmo 63, Davi ele estava numa situação terrível, terrível. Ele estava vivendo um conflito de relacionamento. Conflito de relacionamento. Davi é que ele estava fugindo do próprio filho dele. Então ele escreveu esses salmos aqui, e esse texto, esses salmos, essa história é contada lá em 2 Samuel capítulo 15. Onde, de fato, Absalão, ele por querer tomar o trono do seu pai, ele começa a perseguir Davi. Davi ele foi obrigado a fugir para o deserto. Aqui Davi está no deserto. E é interessante que enquanto ele está aqui no deserto, a única coisa que ele consegue proferir, olha só meus irmãos, são palavras de agradecimento a Deus. É interessante meus irmãos, vamos nos colocar na situação de Davi. Ele era rei, tinha sua cama para dormir, luxuosa, vários empregados, várias concubinas. Ele comia do bom e do melhor, os servos estavam para servir ele, e de repente ele está ali no deserto, perseguido, sem nada, não tinha nem o que comer, olha só meus irmãos, não tinha cama para dormir, não tinha o luxo do palácio, mas é interessante meus irmãos, que ele encontra a oportunidade de lembrar que Deus sempre esteve com ele em todas as situações. E esses salmos de fato, ele é uma revelação. Ele diz, olha, eu sempre tive tudo de Deus. No leito da minha cama, Deus estava comigo. Nas minhas riquezas, Deus estava comigo, mas também aqui no deserto, Ele continua estando comigo. Oh, glória a Deus. No deserto, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Ele não procurou julgar a própria causa. É interessante, meus irmãos, que aqui nesse contexto, a gente vai observar que Davi, ele vivia uma crise de relacionamentos, por quê? Por quê? Porque ele estava totalmente numa situação complicada. Porque tudo aquilo que aconteceu com ele foi fruto daquilo que ele tinha provocado. Começou quando quando ele tomou a mulher de Urias. Começou ali. Quando ele foi lá e matou o Urias para poder ficar com a mulher dele. Depois dali começaram uma série de consequências. Ele teve um filho que matou um outro filho. O próprio Absalão matou, por quê? Porque esse filho tinha cometido um incesto com a própria irmã. Então olha só a situação em que Davi se encontrava. Então uma crise gigantesca de relacionamentos. E nesse momento aqui Davi está no deserto. E Davi, a única coisa que ele consegue pensar, meus irmãos, é de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha provido para ele. Mas como é que pode isso? Eu quero trazer para os irmãos um tema hoje, para a gente trabalhar aqui, chamado desabafo com Deus. Davi estava exatamente desabafando com Deus. Momento de conflito interno, momento de dores, momento de solidão, mas aquilo que ele coloca diante de Deus é uma lição para nós. E a gente pode começar dizendo o seguinte, uma pergunta para vocês já desabafaram com Deus? Já desabafou com Deus? Você já chegou numa situação em que você não conseguia suportar e a única coisa que você conseguiu fazer foi chegar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho que desabafar contigo. É interessante que muitas vezes a gente foge, a gente coloca a culpa nos outros, a gente procura tomar, conforme foi falado aqui pela irmã Marília, tomar a rédea da situação e procurar agir pelas próprias forças. Davi aqui ele não agiu pelas próprias forças, embora se ele quisesse ele conseguiria. Porque quando ele saiu, quando ele percebeu que o filho dele iria persegui-lo, ele levou com ele 600 mil. Quer dizer, 600 mil pessoas saíram seguindo Davi. Saíram seguindo Davi. Davi poderia juntar um exército e lutar contra o filho? Poderia. Mas ele não quis. Não quis. E é interessante que lá na frente, o filho dele morre. Davi, ele cai em prantos pela morte do filho. É interessante, meus irmãos, talvez aquela situação, eu gostaria que o meu filho fosse recuperado. Eu dei a oportunidade para que ele pensasse, para que ele pudesse pedir perdão por aquilo que ele fez. Mas é interessante, meus irmãos, aqui, nessa história, o que a gente quer para nós esta noite, é o seguinte, você já desabafou com Deus?
Quando Davi desabafa com Deus, ele traz para si, né, algumas questões que ele passou a alcançar e que nos motiva hoje também para alcançar. A primeira deles é o seguinte: quando você desabafa com Deus, você traz uma satisfação da alma. Está lá no versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta. Quando você desabafa com Deus, você traz satisfação da alma. É interessante, meus irmãos, quando você coloca diante de Deus o seu problema, você tem que descansar. Descansar em Deus, saber que Deus está com o seu problema. Saber que, a partir daquele momento, você é levado a confiar, pela fé, a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, agora eu estou livre, o meu problema está nas Tuas mãos. Davi, ele fez isso. Davi, ele descansou no Senhor. Davi estava no deserto, vivendo aflição, mas em nenhum momento ele pensou em lutar contra aquela situação. Ele aguardou em Deus. Ele colocou diante de Deus a situação e descansou no Senhor. Ele, ao desabafar com Deus, a satisfação da alma dele era completa. É interessante, meus irmãos, quando nós estamos passando por problemas, a alma da gente começa a doer, né? A alma, ela começa a incomodar, né? É algo dentro de nós que nós não conseguimos controlar, porque não pertence a nós. Não pertence a nós aquilo, nós não conseguimos fazer nada. Você toma remédio, você tenta todas as situações para tirar essa tristeza da alma e não consegue. Por que a depressão hoje era um mal do século? Porque é uma doença da alma. É uma doença da alma. Não tem remédio que possa saciar você. O que pode saciar você? É Deus. É a presença de Deus, é colocar-se diante de Deus e deixar Deus agir na história da tua vida, na história do teu problema. No momento em que você desabafa com Deus, você sacia a sua alma. Você começa a perceber que o problema, ele passa a ser de Deus, deixa de ser seu. O problema nosso é o seguinte, é que nós muitas vezes direcionamos Deus na nossa vontade. Esquecemos de perceber, né, que quando nós colocamos diante de Deus, o problema passa a ser de Deus, então passa a ser a vontade dEle. Nós não temos calma, né? Nós procuramos guiar Deus naquilo que de fato é melhor para mim. Saciar a alma, desabafar diante de Deus, é passar a confiar em Deus. É saber, né, que o seu problema foi colocar diante de Deus. E que Deus é fiel e justo para fazer contigo o melhor. Oh, glória a Deus. E foi assim que Davi fez. Davi, ele, no momento de tristeza, no momento de aflição, ele virou para Deus e disse: Senhor, olha, meu problema está diante de ti. E confiou. Segundo, meus irmãos, quando você desabafa com Deus, você passa a ter a dependência da graça de Deus. Versículos 3 e 4. Porque a tua graça é melhor que a vida. Você passa a ter a dependência da graça de Deus. É interessante, meus irmãos. O que é graça? Nós falamos de graça de Deus. O que é graça? Nós não somos merecedores, né? Nós não somos merecedores de nada. Mas Deus, pela sua graça, Ele nos concede. Deus, pela sua graça, Ele nos resgata. Deus, pela sua graça, dispensa o favor dEle. Mas nós não somos merecedores. A graça de Deus, ela independe da sua situação. A graça de Deus é manifestada independente da sua condição. Se nessa situação aqui, Deus fosse julgar Davi por aquilo que ele tinha feito, ele não teria recebido graça nenhuma. Não tinha. Porque isso aqui foi reflexo de tudo aquilo que ele tinha feito no passado. Ele não merecia, não era merecedor. Mas ele sabia de uma coisa: eu posso contar com o meu Deus, porque Ele é um Deus que derrama a graça dEle. Oh, glória a Deus. É verdade, meus irmãos. Davi, ele tinha um comportamento, né,
que para nós, hoje, né, ele serve como inspiração. Por ele ser uma pessoa que teve as mesmas falhas que nós tivemos. Por ser uma pessoa que procurou, de fato, né, entender que ele era humano e que ele era capaz de pedir perdão e fazer com que a vida dele fosse mudada. Nos empolga também, meus irmãos, a poder continuar caminhando e trilhando os caminhos que Deus colocou em nossas vidas. Davi, no momento em que ele desabafou com Deus, ele passou a depender da graça de Deus. No momento que Davi desabafou com Deus, ele passou a ter a providência divina. A providência divina. Versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. O Senhor provê todas as necessidades. O Senhor provê todas as necessidades. Davi, conforme nós falamos no início, Davi, ele saiu de uma situação de rei e agora passou a uma situação de perseguido. Ele saiu de uma situação de luxo e passou a situação de pobreza extrema. Perseguido, com medo, não é? Aflito, cheio de culpas, mas consciente, meus irmãos, de que a providência de Deus estava a caminho. Oh, glória a Deus! Ele tinha certeza que ele podia contar com Deus. Ele tinha certeza de que Deus era capaz de fazer diferença na vida dele. Deus era capaz. Quando o profeta Natan chegou diante de Davi e falou: Davi, olha, você pode escolher nas mãos de quem você quer cair. Você quer cair na mão do exército? Ou você quer cair nas mãos de Deus? Ele falou: olha, eu quero estar nas mãos de Deus. E por quê? Porque o exército, ele não manifesta perdão, ele não perdoa. Mas Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Oh, glória a Deus. Ele preferiu estar nas mãos de Deus. E você, meu irmão, quando você desabafa com Deus, você passa a depender totalmente de Deus? Davi, quando desabafou com Deus, ele teve descanso espiritual. Versículos 6 e 7, no meu leito, quando de ti me recordo, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Oh, glória a Deus. Ele teve descanso espiritual. Meus irmãos, como é difícil louvar a Deus no momento de tristeza, de angústia, de sofrimento. Como é difícil. Como é difícil abrir a boca para dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Como é difícil. E principalmente quando demora muito aquilo que você colocou diante de Deus. Aí você passa a viver uma situação de aflição. Davi estava consciente de que poderia demorar o tempo que fosse, mas Deus ia fazer justiça. Oh, glória! Deus ia fazer justiça. Porque ele desabafou diante de Deus, ele colocou a situação dele diante de Deus e passou a confiar em Deus. Eu tenho vivido um momento de indecisão, de tristeza, e eu digo de aflição, né? Porque eu tenho tomado algumas decisões, e a gente começa a viver uma aflição tão grande, né? Nas decisões, e pensa que parece que as coisas não vão dar certo, até porque muitas vezes tudo caminha para não dar certo. E aí a gente fica tão vivendo aquela situação, que termina ficando ansioso, passa a ter um momento, né, de tristeza profunda. E a gente fica imaginando: Senhor, Tu me abandonaste. Primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o seguinte: Senhor, Tu me abandonaste. Né? Por que eu estou indo à Tua igreja, não é assim? Por que eu deixei de fazer isso para fazer isso? Não é? As dúvidas começam a surgir. Os momentos de decisões são os piores das nossas vidas, né? Mas eu digo uma coisa, meus irmãos: quando você desabafa com Deus, é necessário você colocar nas mãos dele. Porque quando você
desabafa com Deus, o que vem para você, né, como resposta é para que você adore a Ele e você descanse nele. Aprender a confiar e a descansar em Deus. É interessante, meus irmãos, que nós vivemos num mundo hoje que é o mundo das coisas rápidas, né? Tudo é muito rápido. Não é isso? Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. E a gente fica assim, numa situação querendo que as coisas aconteçam também da mesma forma em nossas vidas, inclusive as coisas espirituais. Eu quero cura? Ah, tem que ser hoje. Deveria ter acontecido, por que não aconteceu? Eu quero uma resposta, tem que ser imediata. É como se eu tivesse o WhatsApp com Deus, né? Então, ligado 24 horas, não é isso? Eu passo o WhatsApp e Deus responde. Mas é interessante uma coisa, meus irmãos. O WhatsApp de Deus, a resposta de Deus, ela é dada da maneira que Ele quer. Amém? O problema é que muitas vezes nós não entendemos a resposta dele. Nós não conseguimos decifrar a resposta dele. Oh, misericórdia! Nós não conseguimos decifrar a resposta dele. Eu sempre me pego muitas vezes, cantando alguns cânticos que a gente canta aqui. A gente declara algumas situações para Deus que nós não somos capazes de fazer, né? A gente declara diante de Deus, mas não somos capazes de fazer. A gente diz que entrega todo o meu ser a Ele. Você consegue entregar todo o seu ser a Deus? A gente canta isso, não canta? Diz que entrega, mas você consegue entregar? Você canta? Davi cantava aqui, dizia o seguinte: assim como a corça, né, suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. A gente canta isso. Você consegue fazer? Você consegue suspirar, né? Você consegue ter anseio pelas águas, assim como a corça? Quando você se coloca diante de Deus para adorar. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não falamos a mesma língua, não é isso? Não falamos a mesma língua. Nós queremos respostas rápidas, sim, mas não falamos a mesma língua de Deus. Davi conhecia Deus. Davi conhecia o coração de Deus, assim como Deus conhecia o coração de Davi, porque Deus conhece o coração daquele que serve a Ele. Oh, glória a Deus! Deus conhece o coração do justo. Oh, aleluia! Mas é interessante que Ele derrama da sua graça para todos. Oh, aleluia! Para os justos e para os injustos. Nesse momento aqui, Davi, ele estava sendo injusto, numa situação de injustiça, mas praticada por ele mesmo. Mas em nenhum momento ele deixou de adorar ao Senhor. Em nenhum momento ele deixou de servir ao Senhor com toda a força, com toda a vontade, com toda a empolgação e declarar de fato o louvor que Deus merecia. Quando Davi aqui nesse momento, ele desabafou com Deus, ele desapegou com as coisas materiais. No versículo 8 fala bem assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Oh, glória! Ele era rei, né? Era rei, estava fugido, estava no deserto, não tinha mais nada, talvez só a roupa do corpo. Mas em nenhum momento ele pensou: eu quero tudo de volta. Em nenhum momento ele pensou assim: eu vou lá, que eu vou lutar e vou ficar no meu trono. Ele chegou: Senhor, se de fato aqui tu queres que eu te sirva, aqui eu vou te servir. Oh, glória! Ele disse que declarou: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, a tua destra me ampara, a tua mão me ampara, a tua mão me sustenta. Eu dependo exclusivamente de ti, Senhor. Quando nós desabafamos com Deus, aprendemos a desapegar das coisas materiais. Quando nós nos apegamos com Deus, nós aprendemos a desapegar das coisas materiais. É interessante, meus irmãos,
que nós passamos a ser felizes com o que nós temos, não é? Davi estava numa situação de que naquele momento ele não tinha nada, mas ele declarou que ele era feliz naquela situação, porque ele estava com Deus. Então aquele que desabafa diante de Deus, não é? Ele desapega, ele passa a ser feliz do mesmo jeito como se eu fosse dono de uma empresa aérea. A mesma felicidade, porque aprende a conviver com aquilo que tem. Oh, glória a Deus. Aprende a conviver com aquilo que tem. Almeja mais, sim. Mas é feliz com aquilo que tem, até Deus conceder mais. Mas é feliz. Vive felicidades. Davi, ele tinha essa situação aqui nesse momento. Vivia essa situação. Quando Davi, ele desabafou com Deus, ele se entregou ao total domínio de Deus. Ao total domínio de Deus. Ele passou a depender exclusivamente de Deus. Deus passou a guiar a sua vontade. Meus irmãos, eu fico assim imaginando, a gente prepara um texto como esse aqui, a gente fica imaginando uma coisa, como é difícil a gente depender, não é isso? Como é difícil depender. Eu digo isso porque eu não consigo depender muito nem das pessoas, né? Eu não consigo. Se uma pessoa não faz uma coisa, eu vou lá e faço, não é assim? Eu não espero fazer. Eu não consigo depender. Se eu estou no trabalho, a pessoa não faz o que eu mando, eu vou lá e vou e faço, e acabou, já era. Né? E quando as pessoas não fazem aquilo que está para fazer, eu fico desesperado. Então nós aprendemos, meus irmãos, a não depender. É interessante que o texto ele nos fala exatamente o contrário. Nós precisamos aprender a depender. Nós precisamos aprender a viver em sociedade, a viver relacionamentos, a viver dependendo um do outro. Nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje vivem isoladas, mas Deus ele fala o seguinte: olha, é necessário que vocês vivam juntos, oh glória. É necessário que vocês congreguem juntos, é necessário que vocês discutam juntos. É necessário que vocês contem os seus problemas para que todos conheçam, para que todos possam orar juntos e resolver juntos. Nós nos fechamos. Nós não fechamos. Nós não temos relacionamentos. O mundo de hoje está desse jeito. É como se nós estivéssemos vivendo no deserto. Em pleno século 21, a humanidade vive isolada no deserto. Agora isolado no deserto, dependendo das suas próprias forças. Tentando resolver com as suas próprias armas. Procurando caminhar com os seus próprios pés. Quando Deus nos empolga, meus irmãos, para que nós caminhemos juntos. Para que nós possamos caminhar junto com Ele. Fazer a vontade dEle. Desabafar com Ele. Nós hoje oramos muito pouco. Nós lemos a Bíblia muito pouco. Nós aprendemos de Deus muito pouco. Muitas vezes nós temos poucas histórias, né, para contar também. Poucas histórias para contar. Por quê? Porque nós evitamos muitas vezes um relacionamento profundo com Deus. Davi tinha histórias. E essas histórias faziam com que ele continuasse caminhando firme, acreditando em Deus. É interessante que Jó, quando ele perdeu tudo e foi envolto em chagas, a mulher dele chega para ele e fala bem assim: ô Jó, ô marido, olha, faz o seguinte, nega o teu Deus e sai dessa, vamos embora. Jó vira para ela e fala bem assim: olha, você esqueceu de tudo aquilo que Deus fez por nós? Oh glória! Você esqueceu que até aqui Deus nos sustentou em tudo. Por que eu vou negar a Deus agora, no momento de derrota? Eu vou continuar firme com Ele, porque se Ele permitiu que eu ficasse nessa situação, Ele é fiel e justo para me tirar também. Oh glória a Deus! Confiar em Deus, confiar na providência de Deus,
confiar naquilo que você colocou diante de Deus. Se você colocou, Deus vai te dar. Eu e minha esposa temos orado por uma situação, e a gente tem que colocar diante de Deus o tempo todo, e colocando, e muitas vezes deixa a gente ansioso, e agora que eu muito mais, eu não era tão ansioso assim, a gente fica tão ansioso, e a gente fica imaginando como vai acontecer, mas se você colocou diante de Deus, é necessário confiar nele, oh glória, é necessário desabafar com ele sim, porque tem hora que você não aguenta, tem hora que nós não aguentamos, tem hora que é necessário falar para alguém. É interessante que Deus está sempre com os ouvidos atentos à oração que sai do seu coração, do meu coração. Do mesmo jeito que Deus foi com Davi, Deus é contigo, Deus é comigo. Do mesmo jeito que Deus lutou a situação de Davi, Ele quer lutar a tua situação, a tua batalha. Você está no deserto? Você está no deserto hoje? Saiba de uma coisa, desabafe com Deus. Desabafe com Deus. Hoje é dia de desabafar com Deus. Hoje é dia de colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha situação é esta aqui. Senhor, a minha situação eu coloco diante de Ti e quero confiar em Ti. E acreditar, meus irmãos, que pela fé, você vai conquistar aquilo que teu coração deseja. Aleluia. Davi conquistou. Porque na hora que o filho dele veio para a batalha, o exército de Davi guerreou contra ele. Retomou o trono, colocou Davi no trono. Matou Absalão. Mataram Absalão. Davi chorou pela morte do filho, porque ele preferia, com certeza, que ele não tivesse voltado ao trono, mas que o filho tivesse se arrependido. Qual é a tua situação hoje, meu irmão? Qual é a nossa situação? Qual é a tua ansiedade? O que você tem colocado diante de Deus? E está ansioso esta noite para receber de Deus? Saiba de uma coisa. Deus está no seu santo templo. Oh, glória a Deus. Do mesmo jeito que Deus, Ele fez com que Davi ficasse tranquilo. O coração de Davi ficasse tranquilo. Ele quer esta noite que o seu coração também fique tranquilo. Ele quer esta noite que você desabafe diante dele. Esta noite, meus irmãos, eu quero convocar você, eu quero desafiar você esta noite, para você desabafar diante de Deus. Desabafar, se colocar diante de Deus, colocar o seu problema diante de Deus. Desabafar. Você e Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Oh, glória. Deus quer ouvir o seu coração. Deus quer ouvir a sua necessidade. Mas é você que tem que falar com Ele. É você. Muitas pessoas, elas procuram outras pessoas na igreja e falam bem assim: eu quero uma oração forte, vem cá, ora por mim. Não existe oração forte. Não é? O que existe é entrega pessoal, exclusiva, inteira, tua, nossa para com Deus. Deus, Ele olha, Deus sonda o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Deus conhece a nossa necessidade. Mesmo antes nós colocarmos diante dEle. Deus sabe a nossa necessidade. Mas a única coisa que Ele quer é que nós confiemos nele. Oh, glória a Deus. Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a tua necessidade. E o que Ele pede esta noite: confie em mim. Oh, glória a Deus. É interessante que nesse Salmo 63, meus irmãos, Davi, ele expressa uma total confiança em Deus. Total confiança em Deus. Total. Que em nenhum momento aqui ele murmura. Em nenhum momento ele fala assim: por que, Senhor, tu permitiste que eu saísse do trono? Por que permitiste que meu filho viesse contra mim? Em nenhum momento ele fala isso. Ele só agradece. Ele relembra aquilo que Deus fez pela vida dele e coloca toda a sua confiança em Deus. Oh, glória a Deus. E isso é o que Deus nos desafia esta noite. Colocar toda a nossa confiança nele.
porque Ele é fiel e justo para fazer aquilo que o seu coração deseja.